Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui agora para a gente falar sobre campo elétrico. Você sabe bem o que é campo elétrico? Você não sabe o que é campo elétrico? Então continue. Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui agora para a gente estudar campo elétrico. Você sabe o que é campo elétrico? Não? Então continue que você vai aprender rapidinho. É facinho. Então, gente, campo elétrico, né? Campo elétrico, ele é, primeiramente, um campo, né? Mas, que diacho de campo é esse, Wallace? Vamos lá. A gente tem corpos que eles possuem massa, a gente tem corpos que possuem carga. Corpos que possuem massa, por exemplo, eles geram gravidade. Por exemplo, a Terra tem massa, logo ela tem gravidade. Já a carga, ela tem uma outra gravidade, vamos dizer assim. Enquanto a gravidade a gente poderia chamar de campo gravitacional, essa influência que a carga gera a gente chama de campo elétrico, beleza? Então vamos lá. Toda carga ela gera ao seu redor o que a gente chama de campo elétrico, beleza? E o que seria esse campo elétrico? Wallace? Uma influência que cargas positivas ou negativas geram ao seu redor, com o intuito de, vamos dizer assim, localizar uma outra carga para interagir com ela. Beleza? A gente já viu o que é força elétrica, né? Na outra aula, na aula anterior, a gente viu o que era força elétrica, né? Força elétrica, então, é uma interação entre duas cargas, né? De repulsão e de atração. O campo elétrico, então, é uma influência que uma carga gera, né? Meio que para tentar localizar e interagir com uma outra. Então, a gente tem por convenção que uma carga, né, positiva tem as suas linhas para fora, que a gente chama de campo divergente, e as negativas, né, elas têm aqui um campo para dentro, que a gente chama de convergente. A gente poderia inclusive dizer que essa carga elétrica aqui é negativa, por ser negativa, se assemelha muito com o campo gravitacional da Terra, outros campos gravitacionais em que a gravidade aponta para o centro da Terra, ou seja, aqui esse campo elétrico, né, aponta para o centro da carga, beleza? Então, isso é campo elétrico, uma influência que um corpo carregado gera ao seu redor, à sua volta, beleza? Só que aí, basicamente, a gente não sabe se um corpo ele tem carga, ou seja, ele consequentemente teria campo elétrico. A gente não sabe essa relação entre eles, né? Para isso, para a gente descobrir se um corpo tem carga ou não, a gente precisa fazer o que a gente chama de carga de prova, beleza? Então, essa carga de prova, ela serve para provar a existência do campo elétrico. Beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui, né, uma configuração de duas cargas, né? E essa configuração dessas duas cargas aqui, eu não consigo identificar bem como elas estão. Justamente por não conseguir saber quem é quem, que eu preciso justamente dessas linhas de campo. Então aqui, ó, se você observar, essa primeira, as linhas de campo saem dela e vão em direção à outra. Então se está saindo dessa primeira aqui, né, eu já posso afirmar que ela é positiva. Se está entrando na outra, né, eu sei que ela é negativa. Então aqui a gente tem um dipolo, beleza? Um é positivo e o outro é negativo. Agora se eu tiver, por exemplo, uma configuração igual essa daqui, em que eu tenho duas saindo, né, as duas estão saindo, então é positiva. Se você observar, enquanto nessa primeira configuração eu tenho linhas saindo de uma e entrando na outra, nessa daqui eu não tenho entrada, eu só tenho saída, beleza? E por que eu tenho apenas saída? Quando tem uma atração, as linhas elas interagem uma com a outra, vai de uma para outra. Na repulsão, essas linhas elas tangenciam, na verdade elas nem chegam a se tangenciar, né? Elas simplesmente se repelem, elas não se encostam. Beleza? Então, se fosse negativo, seria um desenho igual, uma ideia muito parecida, só que com um sentido para dentro. Beleza? Então, ambas ali são positivas. Só que aí, esse campo elétrico, nessa forma de carga pontual, né, campo elétrico gerado apenas por cargas, ele não é muito, vamos dizer assim, prático para a gente. Mas como assim não é muito prático para a gente? Porque na maioria das vezes a gente precisa de um campo elétrico que ele seja uniforme. E campo elétrico de carga, à medida que você se afasta, esse campo elétrico ele fica o quê? Menor, a intensidade dele diminui. Beleza? Você pode imaginar o seguinte, que o roteador, né? O roteador é uma carga e ele gera um campo elétrico na tua casa e em lugares próximos da sua casa. Só que à medida que você afasta, né,
a intensidade do sinal ele fica menor. Só que vamos lá. Se você parar para analisar, como é que você vai saber que tem Wi-Fi? Imagina você chegando assim, tem Wi-Fi nessa casa. Não tem Wi-Fi nessa casa. Você tem tipo um super hiper mega sensor na tua cabeça. Aqui tem Wi-Fi. Aqui não. Pô, na verdade não é isso. Para você confirmar a existência de um Wi-Fi, você precisa ter o que a gente chama de carga de prova do campo elétrico, né? Essa carga de prova seria o teu próprio celular, não você, beleza? Então, à medida que você afasta o celular, essa intensidade diminui. À medida que você se aproxima, né, essa intensidade ela aumenta, né? Ou seja, à medida que a distância se altera, o campo elétrico ele também se altera. Simples, ponto. E essa intensidade vai ser muita influência também da intensidade do sinal, beleza? Da intensidade inicial do sinal, ali quando você está muito próximo. Se a intensidade já é fraca, próxima, vai cair muito mais rápido esse sinal, né? Conforme você vai se afastando. Então, a ideia de campo elétrico é esse. Só que vamos lá. Quando a gente tem um roteador num ponto aqui, né? Vou até colocar aqui para ficar de acordo com a figura. Eu tenho um campo elétrico aqui, né? O polo positivo e um outro negativo aqui embaixo, né? Eu tenho dois, um saindo para um, né? Chegou no outro. E eu tenho um monte de positivos, então eu tenho um monte de linhas que saem do positivo e vão para o negativo. E por que isso é importante para a gente? Por que eu tenho que saber disso, Wallace? Porque à medida que a gente tem um monte de rateadores, um monte de repetidores, né? Se você andar nessa linha aqui, se aproximando de um ou se afastando de outro, você sempre vai ter um sinal ali que a gente chama de constante, né? O campo elétrico nessa forma aqui, dentro, ao longo dessa linha aqui, você vai ter um campo elétrico constante. E essa analogia, né, do Wi-Fi, ela é importante para a gente entender, né? Se você tem numa região, né, todos aqui, ó, são Wi-Fi, né, todos os roteadores com o mesmo sinal, e logo aqui você tem um monte de repetidores, né? Você pode ter a ideia de que, se você se aproximar daqui, tu aumenta o sinal desse. Mas você está se afastando desse. Então está diminuindo a intensidade dele. Mas se você somar os dois sinais, dá um sinal bom. Se você se aproximar do outro, você aumenta a intensidade desse, mas diminui desse. Então você acaba compensando os dois. Conseguiu entender? Então, à medida que você se aproxima, se afasta de um, você acaba compensando, beleza? A perda de um. Aproximou de um, afastou do outro, né? Você compensa. E por isso que a gente tem um campo elétrico constante. Beleza? Então a ideia é essa. E por que isso é importante? Quando a gente consegue ter campos elétricos constantes, né, a gente consegue controlar bem a força elétrica que atua sobre um corpo. Por exemplo, né, campo elétrico constante. A gente já sabe que a gravidade é 10. A gravidade é 10 aqui? É. A gravidade é 10 aqui? É. A gravidade vai ser 10 metros por segundo quadrado, aproximadamente esse valor, a qualquer posição aqui da nossa atmosfera, exceto se a gente for para altitudes muito grandes, né? Então, se a gente consegue entender que o peso é constante quando a gravidade é constante, e o peso é variável quando a gravidade é variável, a gente consegue entender também que a força elétrica ela é constante se o campo elétrico for constante também. Então, ó, de acordo com essa analogia aqui, ó, força elétrica é igual a carga de prova, né, vezes o campo elétrico. Beleza? Uma carga vezes outra carga. Beleza? Então, essa carga aqui, né, que está dentro dessa forma do E, né, uma carga gera um campo elétrico E. Esse E desse campo elétrico, quando multiplicado por uma segunda carga, que é a carga de prova, eu tenho uma força elétrica de atração entre eles. Nenhuma analogia para a gente conseguir entender isso é a do peso, que a gente já conhece essa expressão, né? O peso que atua sobre a gente é igual a massa, beleza? Que é uma carga de prova, né? Vezes a gravidade do planeta, beleza? Será que eu tenho gravidade aqui nessa região? Tem gravidade aqui? Não sei. Vou colocar um corpo de prova. Tem gravidade ali. Beleza? Da mesma forma, é com força elétrica. Eu também preciso ter uma carga de prova para provar a existência de um campo elétrico. Beleza? Então, né, a partir do momento em que a gente consegue entender o que é o campo elétrico, a gente consegue produzir, por exemplo, impressora jato de tinta, depurador de ar,
beleza? A gente consegue criar micro-ondas, tudo isso graças ao conhecimento de campo elétrico, beleza? Então vamos lá. Aqui o que a gente tem, né? O campo elétrico constante, as linhas de campo saindo do positivo e entrando no negativo. E a gente tem 3 bolas, né? Uma positiva, uma negativa e uma neutra, vindo em direção para cá, beleza? Eu vou tomar um pouco de cuidado para essas bolas não me acertarem, beleza? A partir do momento em que essas bolas elas estão ali e eu coloquei elas para se arremessarem, o que eu posso afirmar, né? A bola positiva vai ser repelida pelo positivo e atraída pelo negativo, então a trajetória dela vai ser para baixo. Da negativa a mesma coisa, né? Vai ser a trajetória dela se aproximando da onde ela é atraída, que é positivo, e repelida da onde ela repele, que é de baixo. E o neutro não sofre influência dos dois e vai direto. Então é isso que acontece. O positivo vai para baixo, o negativo vai para cima e o neutro vai reto. E é isso que acontece. Beleza? Então o campo elétrico é isso, galera. Se a gente tivesse, por exemplo, uma gravidade para cima, né, os corpos iriam para o alto. Mas se uma gravidade é para baixo, os corpos vão para baixo. A ideia é mais ou menos essa. Beleza? Mas olha assim, seria possível a gente ter gravidade positiva ou negativa, vamos dizer assim? A gente tem carga positiva e carga negativa, mas a gente só tem um tipo de massa. A gente não tem, sei lá, um outro tipo de massa que seria, se eu somasse com esse, iria dar zero. Não nesse porte. A gente tem até antielétron, antipróton e tal, mas não é esse intuito que eu quero que vocês entendam. Beleza? Então, se vocês gostaram dessa aula, dá o seu joinha, beleza? Curte aí para ajudar a gente. E inscreva-se no canal para você poder receber novos vídeos, aperte o sininho. Então, galera, agradeço muito a permanência de vocês até aqui. Até breve. Tchau, tchau.